Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos ao canal. Voltamos então ao cenário anterior em que eu gravava os vídeos, só que a iluminação está um pouco diferente porque eu quebrei a lâmpada em que eu usava como iluminação. Então qualquer coisa vocês deixem aí no comentário se essa iluminação ficou melhor ou se a anterior era melhor e mais agradável para assistir os vídeos. Olha só, então vamos lá. Para quem acompanha o canal e já é inscrito, os primeiros versículos vão ser repetidos, mas não se preocupe porque logo depois desses primeiros versículos vocês vão ver que vai ficar muito interessante o estudo. Eles são necessários para o nosso raciocínio, para o raciocínio desse estudo. E vocês vão ver que logo após vai ficar muito interessante. Então vamos lá. Primeiro que eu gostaria de falar que assim, o sistema religioso ele ensina, e quem frequentou ou frequenta, nós sabemos, eu já frequentei por muitos anos, e nós aprendemos que existe uma luta entre o bem e o mal. E essa luta é entre Deus e Satanás. Satanás era um anjo, é o diabo que se rebelou contra Deus, que é o anjo caído, que desobedeceu a Deus e assim passou a ser o adversário de Deus, então travando uma luta contra o bem, que é Deus, e Satanás então se coloca no lugar do mal, influenciando todos os homens aí a cometerem pecados, a fazerem maldades para que eles não sejam salvos. Basicamente é isso. É claro que tem muito mais detalhes, mas basicamente é isso. Então olha só, mas quando se lê as escrituras a coisa é um pouquinho diferente, porque por muito tempo tivemos que engolir aquilo que o sistema religioso ensinou. E é necessário se fazer algumas perguntas inclusive para esse sistema, para esse modelo que o sistema ensinou. E uma delas é: quem é Satanás? Quem é o diabo? O sistema religioso ele ensina que é o anjo caído que desobedeceu a Deus. Mas nas escrituras, como nós vimos em vídeos anteriores, vimos que não é esses anjos estavam em outro lugar, eles estavam presos, como vamos ver agora. Olha só, vamos lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha só, então aí fala que esses anjos que desobedeceram, eles estavam presos em trevas, mas não é a única passagem. Em Judas 1, versículos 5 e 6 também falam desses anjos que desobedeceram, que estavam em algemas eternas, aguardando o dia do juízo. Olha só. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente, e tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então aí ele fala que ele tem esses anjos guardados em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Agora, se voltarmos em 1 Pedro capítulo 3, versículos do 18 ao 20, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água. Então olha só, Jesus foi e pregou a esses espíritos em prisão, que noutro tempo foram obedientes e foram reservados para abismos de trevas. Isso no tempo pouco antes da Arca de Noé, pouco antes do dilúvio. E isso no tempo de Noé, essas passagens disseram. Mas o sistema religioso, na religião, eles nem sabem dizer em que época exata os anjos foram caídos, os anjos foram expulsos e caiu. Eles
criam várias teorias e não conseguem explicar qual foi esse tempo. Mas acabamos de ver que essa passagem diz que foi pouco antes do dilúvio. Uma outra pergunta que deve ser feita é: qual a função do diabo? Qual a função de Satanás? Para que ele vem? Bom, isso quando o sistema religioso coloca a sua doutrina, porque no sistema religioso é ensinado que Satanás, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Isso segundo a passagem de João 10:10, que olha só o que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aí fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Só que essa passagem não pode ser aplicada para Satanás, o diabo também? Bom, é claro que não, porque essa passagem quando ela fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, esse ladrão, Jesus está falando do pastor que é ladrão, daquele pastor que é um falso pastor e que veio e tomou o lugar de Cristo. Cristo é o verdadeiro pastor, é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Nessa passagem é aquela passagem que Jesus cura um cego no tanque de Siloé. Então os fariseus, eles querem discutir a respeito dessa cura que ele fez para o cego. Então os fariseus falam que Jesus é pecador e o cego, ele crê que Jesus não é pecador. Então os fariseus expulsam ele do templo e quando chega lá fora do templo, Jesus encontra com esse cego novamente. E é quando Jesus começa a falar todas essas coisas, que o falso pastor é aquele que não entra pela porta e que ele é a porta. Enfim, é só ler um capítulo antes, desde o capítulo 9, que essa passagem vai até o capítulo 10 e é só ler ela que dá para entender claramente que esse ladrão que vem roubar, matar e destruir é o falso pastor. Isso Jesus estava se referindo àqueles fariseus naquela época. Olha só o que essa mesma passagem diz dos versículos 11 ao 14. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então olha só, quem vem roubar, matar e destruir não é o diabo, Satanás, é o próprio homem. Naquela época eram os fariseus, ou seja, mas é o próprio homem que vem roubar, matar e destruir. Mas como assim o próprio homem? Como assim? Então olha só, vamos lá para Marcos, capítulo 7, versículo do 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, olha só, todos estes males já está dentro do homem, no interior do coração do homem. Quando ele quer dizer, essa passagem é o próprio Jesus que está dizendo. Quando ele diz coração, não é esse órgão que bombeia o sangue, mas quer dizer o conhecimento, quer dizer a mente, o nosso psique. É ali que é o interior da mente, onde ficam todas essas coisas, onde ficam os sentimentos, as sensações, onde ficam todas essas coisas que foram lidas agora. Esses males ficam no interior do nosso pensamento, do nosso conhecimento. Mas aí o religioso ele pode usar disso para falar, mas é Satanás, é o diabo que tenta o homem para cometer o mal, para cometer todos esses males. Será que é Satanás, será que é o diabo que tenta o homem para cometer o mal? Então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Então olha só, essa passagem diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana. Se é Satanás que nos tenta, então ele é humano. Mas como o próprio sistema religioso diz que eram os anjos, o Satanás que eles criaram não pode ser um humano, não pode ser um homem. Então, não nos sobrevém tentação que não seja humana, porque esses males já estão dentro de nós. Mas então é o próprio homem que cria o mal? É claro que não é o homem que cria o mal. Olha só quem cria o mal. Vamos lá para Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Opa, espera aí, então esse versículo acabou de dizer que o Senhor, ele cria o mal. Peraí, mas como assim? O mal foi Deus que criou? Deus criou o mal? Como assim? Todo o mal que acontece então é culpa de Deus? Bom, calma aí, não foi isso que eu disse, mas Deus criou o mal. Mas o que isso significa? Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então olha só, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus criou no Jardim do Éden. Ela já estava no Jardim do Éden antes de tudo acontecer, antes mesmo de Adão pecar, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva pecaram, eles não tinham esse conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. Então, o bem e o mal, eles são um conhecimento, é um conhecimento o bem e o mal. Tá, mas o que significa isso ainda? Então, é assim, o nosso corpo é como se fosse uma ferramenta, onde nós mesmos vamos escolher utilizar o corpo para praticar o conhecimento do bem ou o conhecimento do mal. E com isso então vamos crescendo, aprendendo as coisas e no meio disso vamos formando o nosso caráter, vamos aumentando então o conhecimento em várias áreas e aprendendo doutrinas. E algumas dessas doutrinas se encontram no sistema religioso, que muitas doutrinas nos levam para um caminho errado em que não é aquele caminho correto e que algumas vezes pode nos provocar iras, cóleras, coisas que nos levam à prática desses males. Muitos desses males são também traumas, transtornos, distúrbios que muitas vezes alguns traumas, quando sofridos durante a infância, esses traumas são encapsulados e quando crescem as pessoas buscam um refúgio, um lugar de escape, uma fuga, um lugar de conforto e esses traumas encapsulados eles podem vir à tona e muitos desses traumas também as pessoas acabam sendo associados com outras coisas de onde surgem medos, fobias e principalmente as pessoas se apegam a doutrinas que aparentemente vão trazer a resposta para elas, mas que infelizmente não é a resposta. Então olha só, a culpa de todo o mal não é de Satanás, do diabo. A igreja criou essa doutrina para que as pessoas pudessem se apegar como um lugar de conforto, como um lugar de fuga, como uma válvula de escape. Mas não é bem isso. O próprio homem é o culpado do mal que ele pratica, não é Satanás, não é o diabo. O diabo é outra coisa, assim como Satanás é uma outra coisa, como a serpente no jardim do Éden e os demônios são outra coisa. Que eu explico em 3 vídeos e nesses vídeos eu vou deixar a playlist aqui no card, vou deixar a playlist desses 3 vídeos também na descrição desse vídeo, no primeiro comentário e no final de tela. Quem acompanha o canal já sabe do que eu estou falando, mas para quem chegou agora e para quem está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, dê uma olhada nessas playlists,
Verifique o que significa Satanás, diabo, e você vai ver que tudo vai fazer sentido, porque a própria Escritura explica o que são cada coisa. Mas aí as pessoas também podem perguntar, e esses demônios que se manifestam nas igrejas, e essas pessoas que vomitam macumba, obras de macumba, e esses centros que incorporam espíritos, tudo isso é psicológico, tudo tem uma razão psicológica para acontecer. As pessoas são levadas através de doutrinas a acreditarem naquilo que elas estão fazendo. Por outro lado, também, muitos também são apenas a atuação, são pessoas que estão enganando as pessoas que estão ali assistindo, como outras não, outras pessoas realmente acreditam que aquilo é real, porque elas são levadas a acreditar a isso. Mas nós acabamos de ver nas Escrituras que não é bem assim, não é desse jeito. Então olha só, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas eu vou falar também o que é o pecado, que ele vai entrar um pouquinho também nesse assunto, e o que significa os principados e potestades, que não são demônios, não são anjos, não são espíritos, como o sistema religioso ensinou, são outra coisa. E a própria Escritura mostra, e eu vou mostrar isso da mesma forma que eu venho mostrando nos vídeos, em todos os vídeos que eu faço, com versículos provando aquilo que eu estou falando. Eu vou mostrar passagens mostrando o que realmente significa. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde eu também irei abordar o assunto sobre casamento, porque o sistema religioso, ele inverteu os valores. Como assim o sistema religioso inverteu os valores? Sim, o sistema religioso inverteu os valores do casamento e existe muita coisa errada. E eu vou mostrar nos próximos vídeos, mais pra frente. Então, se você não quiser perder algum vídeo, algum assunto como esse, que vai ser muito interessante, porque a partir de agora eu vou começar a abordar mais o assunto sobre a vinda de Cristo e sobre Satanás, porque é onde mais o sistema religioso tem enganado as pessoas e aonde a fé das pessoas estão mais depositadas. Então eu vou trazer esses vídeos mais nestes assuntos. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu espero você